Shanti, Shanti, Shanti. Satisfação absoluta em continuar compartilhando contigo os ensinamentos do tarô de Thoth, o tarô do mago, do ocultista, do espiritualista Aleister Crowley. Na aula anterior nós falamos do arcano do mago, que representa o início de uma jornada, o começo, representa aqui Mercúrio, o mensageiro, iniciando uma nova jornada. Compartilhei contigo também, dentro desse tarô de Crowley, que é uma floresta de símbolos, e na minha visão, o mais poderoso de todos os arcanos, eu compartilhei a figura da natureza, da sacerdotisa, a grande mãe, a Pachamama, a Gaia, a Mãe Terra. E falamos também de energias masculinas e femininas nos arcanos do imperador e da imperatriz. Sempre lembrando que tarô, a palavra tarô, uma das traduções é o caminho da realidade, ou escaparmos de Maya, que são as ilusões. Uma outra definição que eu acho extraordinária de tarô é: o tarô é uma máquina de imaginar, porque cada vez que olhamos para um símbolo, para um mandalá como esse do Hierofante, que é o que eu vou estar falando agora, a visualização desse mandalá, desse símbolo, me faz imaginar algo nunca imaginado antes. Por isso, até que na minha formação em tarô eu digo, o tarô ele é um livro inacabado, e cada pessoa que tiver a competência, a cultura e o respeito pelo tarô, quando o interpreta, faz uma interpretação única, porque nada do universo é, entre aspas, de novo. Isso é uma frase budista que diz assim: nem sempre é assim, porque nós por vezes falamos de novo, isso é sempre a mesma coisa, e no budismo zen se diz nem sempre é assim. Cada interpretação de tarô feita por um grande tarólogo documenta a grandeza da alma daquela pessoa que está ali para consultar e também do tarólogo. Mas falando agora do arcano do Hierofante, lembrando que arcano vem de secreto, velado, guardado, eu vou mostrar aqui na imagem do computador. A câmera aqui passa para o meu computador e nós temos aqui o quê? O pentagrama. O pentagrama aqui, Tetragrammatron, que é essa estrela de 5 pontas, com uma criança dentro que representa a necessidade de algo nascer. Ele aqui mostra um equilíbrio, uma necessidade. É como se as mãos estivessem para cima, tocando, e a cabeça e as mãos para cima tocando o céu, e os pés da criança tocando a terra. E aqui o olhar da criança representando o macro, a totalidade, e os pés tocando o chão. Esse arcano do Hierofante ele tem uma interpretação um tanto quanto dual, porque muitas vezes nós interpretamos o mesmo, principalmente nos tarôs mais tradicionais, como o do Waite ou como o tarô de Marsella, como um arcano de obrigações, de algo que manda, que limita, que cerceia. Aqui nós vemos essa mesma figura no tarô, numa outra versão de tarô do Waite, do Hierofante, com duas crianças aqui, ou nesse caso duas pessoas ajoelhadas em cima de um sacerdote, de um bispo, como se fosse uma autoridade. E o Hierofante, em algumas representações, é isso mesmo, ele é uma autoridade da igreja, das religiões, dos estudos superiores, alguém que representa tudo isso. Nós temos aqui na mão, temos uma mulher aqui com uma espada, aqui próxima ao chão. Essa mulher com a espada seria uma estrela que faz uma ponte entre o divino e o material, porque a mulher representa a Mãe Terra, é uma das possibilidades, e representa a mulher aqui também a alma, a nossa alma, o nosso psiquismo ainda preso na energia da matéria. O homem tem essa barba branca, que é um estereótipo, né? Muitos gurus que se querem no Ocidente fazerem passar por gurus muitas vezes,
se utilizam de uma barba branca, que é um arquétipo do divino. E esse homem tem trajes laranjas que tem relação com a entrega. É o sannyas, na Índia chama sannyasi, alguém que se entregou à espiritualidade. Ele segura um bastão com 3 círculos que representa o mundo físico, o mundo da alma e o mundo espiritual. A alma aqui é o que nos anima. Espírito, matéria e alma, aquilo que nos anima. E essa criança, dentro do Tetragrammaton, também é uma visão de Aleister Crowley do Novo Aeon. O Novo Aeon tem uma música até do Raul Seixas que se chama Novo Aeon, que ele fala, olha o trem, vem trazendo de volta cinzas do Novo Aeon, de uma era que passou. Hoje nós estamos vivendo, na visão de Crowley, ou deveríamos viver uma era onde a espiritualidade tivesse um peso maior do que a religião. O novo Aeon, a era de Aquário, é uma era de avatarização, que cabe a você descobrir quem você é. Buda não vai tocar a campainha da tua casa, nem Jesus, nem Adolano, nem a Ganga de esses mestres. Nós devemos descobrir. Então, essa criança que volta para a imagem, ela é a representação desse novo Aeon que está nascendo, essa nova era. Seria muito bacana se vocês ouvissem essa música do Raul e do Paulo Coelho, o novo, que fala desse novo Aeon. É muito bonita mesmo. Então, essa mulher, essa criança, ambos representam o nascimento de uma nova era. Uma nova era com muitos valores femininos. Muitos valores femininos. Aqui temos uma lua também, que é a lua nova. Temos uma espada aqui na mão direita da mulher. Se você tiver esse tarô, dá uma olhada. Essa espada vai representar cortar-se tudo aquilo que é desnecessário do passado. Romper, cortar, tirar. E o Hierofante está sentado sobre um touro. Aqui, o touro está vendo, ele está aqui. Dá a volta, vem para esse lado de cá. Esse touro ele vai ter uma representação na Índia como um mundo físico. Inclusive Shiva, que é um deus indiano, ele aparece em várias figuras sendo representados por um touro. Então esse touro é um mundo físico, quer dizer, o Hierofante ele domina o mundo físico, por isso da religião, da escola, na nossa vida o Hierofante é quando nós entramos na escola, por exemplo, quando nós começamos a ter contato com o professor, com a professora, com o mestre, com a mestra, com a diretora da escola, com os primeiros ensinamentos que envolvem a espiritualidade também. É interessante isso. E esses animais que aparecem aqui, nós vamos falar deles mais para frente, eles são os símbolos que aparecem na esfinge. São os guardiões da verdade. Guardiões da verdade. Sobre a cabeça do Hierofante temos uma flor de 5 pétalas, que representa Vênus, e representa o equilíbrio do masculino e do feminino. Porque tem muitas religiões onde o homem é mais valorizado, né? A gente vê isso no catolicismo, em várias religiões evangélicas, no judaísmo, no islamismo. Mas esse sacerdote, como traz uma visão da verdade, e esse é o tarô, o caminho real, o caminho da verdade. Tanto o homem quanto a mulher podem ter essa capacidade de dirigirem, de mandar. E sempre temos a pomba. Onde que está a pomba? Aqui, aqui, é bem pequenininha, não sei se você nota, é importante que você tenha esse tarô para observar as imagens. A pomba, ela novamente aparece em vários arcanos nós vamos ver essa pombinha, que representa a necessidade da evolução espiritual, do desenvolvimento do Espírito Santo, do envolvimento do sagrado. O Crowley ele coloca uma figura que está com um sorriso meio sarcástico aqui. Alguns até acreditam que ele fez uma representação, sugeriu, né, que a desenhista, que a artista fizesse uma representação dele mesmo, Crowley, aqui representado como alguém misterioso. O sacerdote, será que ele realmente é um sacerdote, não é?
E por isso que esse arcano ele pode representar uma coisa muito bonita, uma boa escola, uma boa religiosidade, e pode representar fanatismo, dogmatismo, como no tarô do Eight, olhem aqui para mim também, novamente, que aparece nessa figura duas crianças se submetendo, é uma submissão ao sacerdote, que é o que acontece muito, né? Hoje as pessoas dão tudo para os sacerdotes, não têm autonomia, não veem os mesmos como seres humanos também. Então, se nós pensarmos na história da vida, nós começamos pelo mago, que é todo o nosso potencial, depois vivemos a sacerdotisa, que é lidar com a receptividade, a criança tem muito isso, o bebê, depois lidar com a energia da mãe e do pai, ou do masculino e feminino, porque cada momento da vida isso é uma coisa, e depois entramos na escola, poderia ser dito assim, e aí temos que lidar com o sumo sacerdote, que é o aprendizado. E aí passamos para o próximo arcano, que é o arcano dos namorados, dos amantes, que é um arcano de dúvidas, de incertezas, ok? De duplicidade. Sabe aquela fase da vida que você não sabe por onde ir, o que fazer? Então eu já vou mostrar a imagem aqui na tela do computador. Nós temos aqui, dentro dessa figura, é a primeira figura que apresenta uma duplicidade. Uma parte para cá, uma parte para lá. No tarô do Crowley, por vezes vocês vão ver aqui alguns símbolos que têm relação com o signo. Aqui tem o signo de Gêmeos. Isso mais para quem é astrólogo, vai compreender essa duplicidade, Na escola nós não sabemos para que lado que vamos, para onde vamos. E aqui temos dois casais no centro do mandalá, do símbolo, que é o próprio imperador, o arcano número 4 do tarô, e a imperatriz, o arcano número 3. O arcano 3 e 4 aqui se unem, mas eu começo a sentir uma necessidade de saber se eu tenho aspectos mais femininos ou mais masculinos, se eu vou mais pela razão, que é o imperador, ou pela emoção, que é o sentimento. Há essa dúvida aqui, essa polaridade, dois caminhos, e duas crianças aqui vão representar a mesma coisa. O imperador vem como uma figura escura, a imperatriz como uma figura clara, luz e escuridão. São Francisco dizia que quanto mais luz se tem, mais escuridão se tem também. E esse casamento da luz e da escuridão, ou do imperador como o ativo e da imperatriz como o passivo, ele é feito através de uma lança sagrada que aparece aqui. Ou seja, o casamento alquímico do masculino e do feminino, do yin e do yang, ele tem conflitos, ele tem desequilíbrios, ele tem atividade. A lança aqui é atividade. Há o Santo Graal aqui, que pode significar, com uma visão minha, o cálice do Santo Graal, que duas pessoas, quando se unem, podem atingir esse Santo Graal, que é o estado da alma. Por séculos os alquimistas buscaram o Graal fora. Tem até um filme do Indiana Jones, Em Busca do Santo Graal, é o terceiro filme dele. Mas o Graal está dentro de você, que é o cálice de Cristo, o Cristo interno, o cálice sagrado. E esse cálice é um símbolo da água. Então temos a água, a receptividade, e temos a lança, que representa a atividade. Temos a cor dourada aqui no rei, que representa a espiritualidade. Na rainha um pouco mais uma cor mais vermelha do corpo físico. Espírito e corpo têm que se unir. Muitas serpentes envolvendo aqui essas duas imagens. Essas serpentes vão ter uma representação, ou até mesmo esses traços que passam aqui por cima, de energias que se manifestam, energias ativas também. Novamente temos abelhas, que aqui na imagem você dificilmente vai notar. Aqui tem um monte de serpentes, aqui tem uma série de abelhas. Só olhando a figura bem de pertinho mesmo, né? Volta a imagem aqui para mim. Não sei se vocês veem nessa câmera ou é pior. Não, aqui vai ficar legal. Abelhas,
serpentes, todas aqui juntas, não é? A abelha, volto a repetir, eu falei no arcano anterior, é aquela que vai semear, as novas gerações, podemos dizer assim. E essa serpente enrolada que aqui aparece nessa parte aqui do manto do imperador vai representar o potencial de termos sabedoria. Aí, voltando à imagem aqui no computador, nós temos a águia. A águia que também é um símbolo da espiritualidade. Então, o Aleister Crowley, ele teve um momento da vida dele muito espiritual. Depois, para alguns, ele se perdeu nas drogas, na sexualidade, nas liturgias perversas, enfim. Mas o tarô tem toda essa espiritualidade dele. A águia branca, que representa na alquimia o sal, a purificação. Ao lado nós temos o leão aqui, que na alquimia é o enxofre. Isso é matéria para um outro momento. E não que você vá aprender comigo, talvez você vá aprender com outras pessoas, essas percepções de alquimia. E nós temos duas crianças, uma delas está com ramalhete de flores, de folhas brancas, que é o feminino, e a criança negra, ela tem um porrete, que é o masculino. Flor, receptividade, porrete, a energia do masculino. E temos duas figuras femininas aqui que representam Eva e Lilith. É muito bacana que você conheça esse simbolismo de Eva, a mulher de Adão, e Lilith, que de forma muito resumida que eu passo para ti, Lilith seria uma amante de Adão em algumas mitologias. Outros falam até que na mitologia Eva era a amante do Adão. E elas duas representam aqui a diferença entre a virtude, claramente essa mulher com as mãos em oração, e o vício, essa mulher aqui nua. Então, Eva pura, Lilith impura, interessante isso. Lilith, a sexualidade plena, Eva, uma questão mais espiritual, e Lilith, a sexualidade, Eva, a espiritualidade, o paraíso. Então, esse arcano representa essa dúvida. E ao mesmo tempo, de todas essas dúvidas aqui, flechas passando, serpentes, mil possibilidades, tem essa figura encapuzada no centro, que pode ser um eremita aqui no meio, e o Cupido também, cada um falando uma coisa, cada um dizendo uma coisa, e os dois buscando a verdade. O Crowley falava muito sobre Telema, que é a lei da verdade, que é uma música bacana que o Raul Seixas também fez, que vale muito a pena você ler, onde ele diz: todo homem e toda mulher é uma estrela, e a música vai indo, e no momento ele diz: faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa é a lei de Telema, e descobrir isso é essa alquimia, volta aqui para o arcano, essa alquimia que inclusive está aqui, ele está com um anel aqui o imperador está dando um anel para a imperatriz, é bem pequenininho mesmo, é difícil de localizar isso, essa câmera não dá, nem sempre dá o contraste, agora sim. E esse anel representa quando você descobre a verdade, quando você... ou um pergaminho em forma de anel também. Para mim tá difícil de enxergar aqui, mas eu lembro que é assim, um pergaminho em forma de anel, e que representa quando nós conseguimos ter maiores certezas do mundo real, do concreto. Mas é um arcano normalmente de dúvidas, de incertezas, de não saber para onde vamos. E para ultrapassarmos esse arcano de dúvidas, o próximo arcano do tarô é o arcano do carro. Deixa eu passar aqui para vocês, que é um arcano muito bacana de você meditar no mesmo, de você parar para olhar para o carro de vez em quando. O carro que tem a representação de quando você consegue conduzir mais a sua vida. Tem uma fase da vida que nós vivemos muito os namorados. Eu não consigo conduzir nada, tudo eu tenho dúvidas, incertezas. No carro é uma questão de arbítrio. Agora eu posso passar
para outro nível de vida, que são os arcanos que vêm depois. O carro no tarô, que é o 7º arcano, ele representa uma transição. E o que nós vemos no carro, não é? No tarô de Marsella, que é o mais conhecido, no meio dessa figura de armadura vem escrita Séfira Malkuth, que é um estágio de vida da Kabbalah judaica que temos que ir em frente. E ele tem aqui uma armadura de âmbar com um caranguejo em cima do capacete, você está vendo aqui. Está relacionado a câncer, segundo Aleister Crowley, está aqui pequenininho. E esse arcano, ele representa uma força, uma marcialidade, um poder. Eu não sei bem porque o Crowley associou ele a câncer, mas enfim, talvez porque ele tem essa postura de meio lótus aqui, que é uma passividade. Mas ele é forte, ele é poderoso. O carro é quando você assume alguma coisa e vai em frente. Eu vou parar de fumar e pare, eu vou fazer uma coisa bem feita e faz. Eu vou ter força para alguma coisa e você consegue, ok? Tem muitos símbolos da lua pela percepção do Crowley, que seria a lua, mas temos aqui também uma armadura com 10 pedras incrustadas, eu tenho a impressão que são diamantes, que representam mundos dentro da Kabbalah judaica, da tradição cabalística. Mundos, temos o mundo da matéria, o mundo do espírito, o mundo dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos melarrorins, são mundos aqui. E ele consegue superar esses mundos, consegue enfrentar esses mundos que são também as 4 figuras aqui, as 4 esfinges. Uma pode representar o mundo material, o outro mental, o outro o anímico e o outro espiritual. Temos 2 esfinges escuras, que são mais materiais, e 2 esfinges claras, que são mais de intuição, mais de espiritualidade. E o cocheiro aqui seguindo em frente, com essa energia forte. Aqui tem um círculo girando, que é um mandalá, que representa um poder, é como se fosse também o chakra Manipura, que é o chakra da barriga, girando, poderoso, criando um movimento. Também lembra um pouco o yin e o yang, o azul aqui o yang, o vermelho o yang, o masculino, o azul o yin, o feminino. E é esse poder que vem aqui da barriga dele. Carruagem vermelha, ação, ele está sobre 2, como se fosse um portal aqui. Esse portal que você vê aqui já aparece no arcano da sacerdotisa, da imperatriz. O portal está aqui nos cantinhos, você consegue visualizar? Que ela atravessa algo, é a entrada, é o nascimento de algo. Mas aqui eu já tenho o controle, eu atravesso esse portal, atravesso uma cortina, atravesso 2 esferas, e eu já venho para os 4 cantos do mundo, para viver plenamente o mundo. Eu percebo que as esfinges estão bem com os pés no chão, trazendo essa firmeza aqui para o chão. Ele tem também aqui uma capa vermelha, que representa a força também, a escolha de um caminho. É um arcano muito legal no tarô, muito legal, muito positivo. Agora vamos para o próximo arcano, volta a câmera aqui para mim, que enquanto eu bebo uma água, que é o arcano da justiça. Olha que figura equilibrada. A justiça, ou aqui no caso do Crowley, o ajustamento. Depois que eu passo pelo arcano do carro, que eu atravesso alguma coisa, eu vou com tudo, agora é hora de equilibrar as coisas. E aí surge o arcano da justiça. Vamos olhar aqui no computador, nós temos uma imagem de uma mulher com uma espada, segurando com as 2 mãos, a mão da razão e a mão da emoção. Há 2 balanças aqui, que dão também o sentido de justiça juntamente com a espada. A espada é a espada da lei, que o Aleister Crowley fala
tanto. E a lei real, porque essa figura ela lembra também um palhaço, que é o chamado do Arlequim, da comédia dell'arte. Eu tive um grande professor na minha escola, uma universidade, o Paulo Gaeta, que ele dava vivências dessa comédia dell'arte, que é um Arlequim. Porque a justiça ela pode ser como a justiça humana, em muitos casos, que ela é pífia, que ela é falha, que ela é corrupta, que ela é perversa, que ela é feita por deputados, por senadores no Brasil, você imagina. Mas no meio disso tem juízes, tem também legisladores são muito sérios, são muito autênticos. Então a justiça ela pode ser uma grande piada ou algo que realmente funcione. Nós temos que lembrar que até pouco tempo atrás a escravidão era aprovado pelas leis, pelas justiças. E é um arcano de equilíbrio também, ela está aqui com a pontinha dos dedos, não sei se você consegue visualizar aqui. Essa pontinha dos dedos é como se ela fosse uma bailarina. Note aqui, uma bailarina, é uma dança cósmica, ela está dançando no universo e ela tenta se ajustar como uma bailarina que não pode cair. E para ter esse ajuste também, ela tem uma capa que cria um equilíbrio dentro da figura, uma capa misteriosa que lembra também uma asas de uma ave sagrada que tem essa representação de nós estarmos nos equilibrando e voando acima das injustiças do mundo. O que mais aqui? Temos vários círculos, né, que representa a assertividade. O círculo mostra que nenhum canto é melhor do que o outro. E é um arcano também que traz sobre a cabeça da personagem alguns símbolos que nos lembram uma deusa chamada de deusa Mate, que é uma deusa egípcia, uma deusa que envolve as leis. Penas de avestruz saem do corpo. O avestruz aqui representa a duplicidade. A justiça tem que sempre ver os dois lados, que são os dois lados da balança que se manifestam aqui. Então tudo aqui é necessidade de acharmos um equilíbrio, de acharmos um ajustamento. Temos aqui um losango também na imagem, note. O losango lembra esse equilíbrio perfeito. Agora, o que eu quero falar para vocês, volta aqui para mim um pouquinho, a percepção do Crowley, né? Quer dizer, esse tarô, eu sou um fã dele, e se você já estudou todos os outros tarôs que eu compartilho contigo, os métodos que eu te ensino, as formas que eu te ensino, você já pode usar, porque ele tem esse simbolismo, que é essa floresta de símbolos, absolutamente extraordinário mesmo. Tem muitas figuras, muitos triângulos aqui também no arcano da justiça, muitos triângulos, que também traz essa ideia de equilíbrio, esses tons azuis mais claros, mais escuros, falam de luz e trevas, que é perceber a polaridade que existe em tudo. Nos 4 cantos do arcano também nós temos essa visão dessas cores que representam essa polaridade. E, enfim, várias figuras geométricas, porque realmente a ideia de justiça se faz necessário esse equilíbrio. E quando esse arcano se revela numa interpretação, você sabe que eu não uso o termo ler cartas, porque você não lê símbolos, você interpreta símbolos. E você não lê cartas, essas figuras são arcanos, são símbolos sagrados. Quando você observa esse símbolo da justiça numa interpretação, é hora de achar um ajustamento das coisas mesmo. E esse ajustamento, como que ele se dá? Como que ele se forma? O ajustamento se manifesta quando nós vivemos o arcano do eremita, que é um arcano que representa olharmos para aquilo que nós somos. Deixa eu mostrar aqui no computador o eremita. Você vai ver nos arcanos do Crowley
E vamos pôr aqui um pouco mais para cima, está até um pouco torto aqui a filmagem, peço desculpa para vocês, mas está aqui. Você, em cada um dos arcanos você vai ter uma letra hebraica, que é a letra Yud, bem pequenininha aqui, né? Yud. Tem até o mantra da Kabbalah, que é Yud, 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 que é o mantra para expulsar as energias negativas, as energias perversas. Vamos ver se você vê aqui nessa imagem, ele está aqui, Yud, é uma letrinha hebraica, consegue ver? E então, se você estuda a Kabbalah judaica, se você estuda astrologia, nesses arcanos você vai aprender mais ainda, né? Porque eu estou falando dos arcanos maiores, ainda tem os arcanos menores do Crowley, que são maravilhosos, e cada um tem também um símbolo astrológico, enfim. Essa letra Yud está associada à cura. Então o arcano do eremita é um homem, não sei se você vê aqui, meio encurvado, olhando para quem ele é, procurando se conhecer e se curar. Aqui tem uma lanterna que ele tenta observar quem ele é. Essa lanterna também está num losango, que a lanterna traz a sabedoria através do que ele já viveu no passado. Temos aqui o sol também dentro da lanterna, representando que nós temos que olhar a nossa própria luz, conhecer da nossa própria luz. E ele, o eremita, ele está introspectivo, uma postura introspectiva, olhando para dentro de quem ele é, olhando os segredos, as percepções. E quantas vezes que nós não vivemos isso já na vida, né? É hora de olharmos para quem nós somos e melhorarmos e aperfeiçoarmos. Por isso que o Crowley coloca o signo de Virgem no arcano do eremita, para ter esse aperfeiçoamento, ok? Daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo. Nós temos aqui um símbolo de fertilidade, como se fosse espermatozoide, representando algo que tem que nascer também, algo que tem que surgir. E espigas de milho, um monte de espigas de milho, você nota aqui? Espigas de milhos, que estão aqui no fundo, que representa a fertilidade, a geração de algo novo. Essa fertilidade, as espigas de milho, recebem a luz, esses vários raios de sol, para que possa nascer também. Renascer a nossa vitalidade, a nossa força, renascer. Aqui nós temos o chamado ovo órfico. Ovo órfico representa as mutações da vida. Tem uma serpente enrolada nesse ovo. Nós temos que perceber que tudo tem um começo, tem um fim. E que tudo no espermatozoide está nascendo. Também o espermatozoide aqui representa o nosso inconsciente, a forma ainda não vista. E esse cão de 3 cabeças tem vários simbolismos, né? Um deles é o cão Cérbero, que representa algo que eu enfrentei e algo que eu superei. Quando vocês estudam o tarô mitológico, e eu dou essa aula para vocês do tarô mitológico, tarô tão lindo de Liz Green, eu falo da mítica desse cão que é o Cérbero. Engraçado que em vários momentos da vida eu achava que era cérebro. E talvez até no tarô mitológico, será que eu errei quando eu falei o nome dele? Interessante isso, não é? Mas é um arcano que eu tenho que descobrir quem eu sou. Então ele é de sabedoria, prudência, reconhecimento daquilo que eu sou, hora de ficar sozinho. Hoje, 2019, estou gravando essa aula, eu e meu gato aqui, o Siddhartha, que está aqui do meu lado, depois no final eu mostro ele. Ele, aliás, está cheio de gatos aqui, né? O gato tarô tem toda uma história. Mas em 2019 nós somos muito invadidos pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, tem horas que o eremita surge que nós temos que olhar para quem nós somos e não nos permitirmos esse tipo de invasão, que é esse reconhecimento que o eremita propõe. Só que quando eu me conheço, que é o que o eremita propõe, eu entro em contato com esse arcano
que é o arcano da roda da fortuna, que é a mecanicidade da vida, são os altos e baixos da vida. No tarô de Marcella nós temos duas divindades, que é Quiron e Tífon, uma que nos põe para baixo e outras que nos põem para cima. Vamos olhar aqui no tarô do Crowley no computador. Aqui está o imperador e aqui está a roda da fortuna, altos e baixos. No eremita eu me conheço, mas agora eu vou lidar com o mundo e percebo essa mecanicidade da vida. Uns podem chamar de rodas de renascimento, de vida e morte. Nós temos as estrelas, não é, que é aquilo que está escrito nas estrelas, como se diz. São 9 estrelas. Temos aqui também a esfinge, que fica só observando, e a esfinge representa o equilíbrio do universo. O equilíbrio do universo. E aqui nós temos as divindades que uma nos põe para baixo e outra nos coloca para cima. Tem horas que eu estou bem, tem horas que eu não estou bem. E essa mecanicidade, cheio de raios, cheio de influências também. Essa cor violeta, que fica atrás do arcano, representa a alquimia, que fala-se tanto na nova era, não é? Uma alquimia que vem do violeta, que é a transmutação de tudo que vai... nós falamos, você tem que aprender com isso. Aprende com isso e segue em frente. Aprende com isso e segue em frente. E também o violeta tem relação com a árvore da vida, a árvore que gera todos os frutos. Então, às vezes, no budismo nós falamos isso, né? Que existe o fruto de um elogio, às vezes tem o fruto de uma crítica, às vezes tem o fruto de um ganho, um fruto de uma perda, mas tem, e isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. O movimento da roda, como eu falei para vocês, no tarô de Marcella é Tífon, é Quiron. Aqui nós podemos ter uma serpente pondo para baixo, que é a serpente Piton, pronta para matar Atenas na mitologia grega. Pode ser essa serpente. Aqui pode ser algo como uma esfinge ou um leão também, que coloca ou que nos coloca para cima. Então esse arcano da roda da fortuna, ele vai representar essa mobilidade da vida, né? Essa questão de que tudo que sobe, desce, enfim, essa divindade aqui eu estou consultando aqui, eu vou até mostrar um livro depois para vocês. Essa divindade, ela é Hermánubis, que é uma divindade egípcia que simboliza uma união entre Hermes, que é o mensageiro, e o deus Anubis. Então ele nos coloca para cima. Eu quero falar um pouco até desse livro para vocês, que vai ajudar muito vocês a conhecerem um pouco mais desse tarô. O livro chama o Livro de Thoth, que é um livro escrito pelo Aleister Crowley. É um livro que fala dos arcanos maiores, dos arcanos menores, e eu estou me baseando um tanto quanto nele, o livro da editora Madras, e me baseando no trabalho do Newton Schultz, que dá cursos na minha escola, uma universidade de astrologia, de tarô, baseado nas ideias do professor Ademar Ramos, também da Elbiose, e dos meus ensinamentos. Eu estudei muito Crowley quando era mais jovem, e Aleister Crowley era de Libra ascendente Leão, e eu sou de Libra ascendente Leão. Então muito da visão dele eu também tenho. Aleister Crowley era de 12 de outubro, eu sou de 12 de outubro, de anos diferentes, obviamente. E então muita coisa eu consigo ter essa percepção. Mas voltando aqui ao arcano, ele está sempre em movimento, e às vezes é mais corpo físico, que é aqui, às vezes é mais o anímico, que é a alma, às vezes é mais uma questão espiritual também. E aqui eu tenho que viver essa mecanicidade da vida. Eu acho que as coisas têm que ser como eu quero. Não, as coisas têm movimento, têm crescimento, tudo que sobe e desce, oportunidades, dificuldades, honra, desonra, elogio.
crítica. Então esse arcano, ele mostra essa movimentação, e esse arcano nós temos que ultrapassar o mesmo para não ficar só na mecanicidade da vida, porque tem pessoas que vivem a vida toda nesses altos e baixos, a vida toda. Não conseguem nunca descobrir a sua própria força. Fica refém do mundo, que é essa invasão, por exemplo, hoje de redes sociais, enfim. E para não ser um refém do mundo, nós temos que viver esse arcano, que é o arcano da força, da coragem, que é o arcano que você vê. A própria cor dele representa os instintos, essa cor brilhante, e esse êxtase de uma mulher aqui, que está segurando uma luz em cima dela, que é chamada da mulher escarlate. Vamos olhar aqui no computador. A mulher escarlate, vocês podem pesquisar, ela tem toda uma história no Egito em relação a ela, a essa mulher escarlate, montada na besta apocalíptica de 7 cabeças. Então é uma mulher que ela está montada com os genitais num animal, numa besta. Ou seja, ela usa a própria força da sexualidade, dos instintos, e para lidar com os altos e baixos, com as dificuldades, com o que era chamado pelo apóstolo João da Babilônia, que são essas bestas aqui, as 7 bestas apocalípticas. Por vezes essa mulher nua, a deusa escarlate, é chamada de uma prostituta sagrada que iniciava os homens, enfim. Mas eu vejo aqui muito essa serpente saindo aqui de trás dela, ou de trás dessa espécie de leão com essa cabeça de bestas, como energia da libido, a kundalini, a sexualidade. Essa cabeça de leão mostra que ela domina os instintos dela. No tarô de Waite, por exemplo, que é um tarô que eu sigo muito, você sabe, o arcano da força, que aqui em Crown é o arcano 11, em Waite é o arcano de número 11, bem mais tranquila na imagem para vocês verem, é uma mulher que segura um leão na altura dos genitais. Vamos mostrar aqui na outra câmera que vai ficar melhor. Uma mulher que segura um leão na altura dos genitais, deu foco aqui, isso. Ela tem esse símbolo aqui no alto da cabeça, que é o infinito, que é uma alquimia, que ela já se conhece, e ela domina os instintos dela, a sexualidade dela, a força dela. Ela tem esse domínio. Aqui também tem essa representação, vamos voltar para o arcano do Crowley, porque ela tem o Santo Graal aqui, a chave da vida, que aqui é toda vermelha para representar o grau como energia da própria vida, essa matriz vermelha que emanam 10 raios que representam os 10 mundos, que são chamados das sefirotes na Kabbalah judaica. Então o arcano da força, o Crowley coloca muito dessa visão da sexualidade dele, muito mesmo, e temos várias representações daquilo que ela vai superando. Então aqui, por exemplo, tem novamente os mundos que ela ultrapassou, que são em forma de 10. Para compreender esses círculos, que são esses mundos, você tem que conhecer um pouco da Kabbalah judaica, da árvore da vida que é como se fosse o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo material. São vários e vários mundos nessa árvore da vida. E aqui no arcano da força ela tem o domínio sobre todos esses mundos. Ela está ultrapassando todos esses mundos. Então é um arcano de força, exuberância, domínio da sexualidade, domínio do bicho, do id, dos instintos. Aqui também tem uma série de pessoas como se estivessem mortas, representando que para você nascer de novo, você precisa matar alguma coisa, você precisa ultrapassar alguma coisa. Então esse arcano é um arcano de pessoas que se conhecem muito, que se investigam muito, que pesquisam muito quem elas são, pesquisam demais quem elas são, porque boa parte do universo,
das pessoas, elas pararam nesse arcano. Volta a imagem para mim. Elas pararam no arcano da força. Elas não se conheceram o suficiente, não evoluíram, não amadurecem. Eu gosto dessa palavra amadurecer. E aí elas param nesse arcano, que é o próximo, que é o arcano do enforcado. A maior parte da humanidade está presa aqui, está presa porque quer, pelos pés. Está presa porque escolheu estar presa. Mas sobre o arcano do enforcado, eu vou estar falando com você numa próxima aula. Gravei aqui 40 e poucos minutos, que eu acho que é o suficiente para você meditar, refletir e se tornar um tarólogo extraordinário, não um tarólogo de meia tigela, que não conhece símbolos, que não tem cultura. Eu quero que você seja um tarólogo uau. Essa é a intenção aqui da minha aula, ok? Espero que ela esteja te acrescentando. Eu já tinha feito uma aula sobre o tarô do Aleister Crowley, mas na aula que eu fiz eu achei que eu fiquei mostrando muita imagem. Eu gosto de mostrar meu rosto também, de falar contigo, que você me veja. Essa é a minha intenção aqui, ok? Então, nos encontramos mais para frente, já falando do enforcado. Passamos da metade dos arcanos do tarô, já no enforcado. Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão pelo seu estudo, pela sua dedicação. Gratidão por você ser quem você é.